Você já ouviu que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo? E realmente são. Mas sabe onde a maioria dos investidores destrói essa obra de arte antes mesmo dela florescer? Quando ele saca os juros antes da hora. E hoje você vai entender que reinvestir os juros na renda fixa é o que transforma um rendimento previsível num crescimento exponencial e consistente. O que são os juros compostos? É algo que a gente aprende lá no colégio, lá na terceira série, quarta série talvez, e muitas pessoas não põem em prática ao longo da vida. É quando os juros que você ganha passa também a render juros dali para frente. Ou seja, o dinheiro trabalha sobre ele mesmo. Vamos a um exemplo simples aqui. Quando você investe R$10.000 a uma taxa de 10% ao ano, no primeiro ano você ganha R$1.000, que é 10% desses 10 mil. Se você deixar esse valor aplicado no segundo ano, você recebe os juros sobre os R$11.000. E assim por diante. É uma escadinha, não de degraus, mas sim de multiplicação. E é esse reinvestimento que faz o juro composto funcionar. Na renda fixa, muitos investidores aplicam, por exemplo, no Tesouro IPCA+, que recebem cupons semestrais e sacam o rendimento. Ou ainda, investem em debêntures que também pagam cupons semestrais e acabam consumindo esse valor durante o mês. E dessa forma, eles perdem o efeito mais poderoso da renda fixa, que é o acúmulo contínuo ou os juros compostos. Então, na prática, o que devemos fazer, caso você queira realmente acumular patrimônio? Reinvestir os juros que você recebe sempre que possível. O nosso método é bem claro. A fase de construção patrimonial exige um acúmulo máximo e uma dispersão mínima. Então, cada centavo que entra como rendimento deve ser realocado com um propósito, seja para o objetivo de curto, médio ou longo prazo. Vamos mostrar agora uma simulação real com o reinvestimento dos juros e sem o reinvestimento de juros. Então vocês vão entender como a diferença é bem grande, mesmo num prazo não tão longo. Afinal, 10 anos passam rápido. Vamos comparar então dois investidores. Ambos aplicaram R$100.000 por 10 anos, com uma taxa de juros de 10% ao ano. A diferença, o investidor A reinveste tudo que aquela aplicação rende. Já o investidor B, todo ano, retira os juros para utilizar, para cobrir o custo mensal, ou seja, para fazer uma viagem. Ele retira todos os juros e deixa só os 100 mil aplicados. Então, no primeiro ano aqui, na tabela, o investidor A teve um rendimento de 10 mil, teve um patrimônio total de 110 mil. E o investidor B também. Só que no segundo ano, o investidor A tinha 110 mil para render os 10%. Já o investidor B voltou aos R$100.000 iniciais. E isso ano após ano. No quinto ano já dá para ver a diferença enorme. Enquanto no final do quinto ano o investidor A tinha R$161.000 investidos, o investidor B tinha apenas R$110.000. Passados mais 5 anos, a diferença fica absurdamente grande. O investidor A tem agora R$260.000 investidos, enquanto o investidor B termina o 10º ano com apenas R$110.000 lá na conta. Porque todo ano os 100 mil dele viram 110, ele tira 10 mil, volta para 100, e aí reinicia o ano onde os 100 mil vão render mais R$10.000. Então todo ano ele só tem aqueles 10 mil, 10 mil, 10 mil que ele retira e não deixa os juros trabalhar de forma composta. O outro não, o outro investidor, o investidor A, fez o correto. Deixou os juros trabalhar, juros sobre juros, e teve um crescimento exponencial do seu patrimônio. E onde você pode aplicar esse reinvestimento? Bom, em muitos ativos você nem precisa reaplicar, Apenas por você deixar um CDB de 5 anos de prazo sem resgatar, naturalmente ele já vai ter o efeito de juros compostos. Mas um exemplo de um título público que paga cupom semestral. Esse sim você realmente vai ter que ter um ato de reaplicar esse valor. E você pode reaplicar da seguinte forma. Na mesma estratégia, então se é um título público IPCA+, para 2045, você pode, sempre que cair ali o cupom semestral, comprar mais desse mesmo título. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você utilizar esse recurso para investir em outra parte da carteira. Talvez ainda em renda fixa, mas com prazo mais curto, ou talvez até em renda variável, talvez na carteira de ações, talvez na parte de fundos imobiliários, talvez até em cripto. Então você pode utilizar esse valor para reinvestir em outras áreas da sua carteira de investimento. E além, é claro, de deixar o dinheiro que já está aplicado trabalhar de forma composta, nos juros compostos que a gente acabou de ver, já fazendo um efeito bola de neve, que a gente gosta de falar no mercado financeiro, é importante também você fazer aportes mensais, que é uma das ferramentas mais poderosas para você construir patrimônio ao longo do tempo. Com seus aportes mensais que você vai fazer, vão dar uma grande diferença de acúmulo de patrimônio ao final de 20, 25 e 30 anos.
Então isso é muito importante também, fica como dica especial aqui dessa aula. E quais são os erros comuns aqui quando falamos de juros compostos? Primeiro erro comum é sacar os juros das aplicações sem a necessidade real. Às vezes você não precisa realmente sacar aquele dinheiro, mas para cobrir algum gasto, até às vezes supérfluo, você acaba tirando de uma aplicação que você deveria reinvestir. Outra possibilidade é investir em ativos com juros semestrais e deixar parado. O que isso quer dizer? Exemplo, você comprou lá uma debênture que te paga cupons semestrais. E você, porque cuida da família, tem trabalho, cuida de uma empresa, não vê que está caindo a cada 6 meses aquele provento na sua conta, por acessar pouco essa conta, e simplesmente o valor vai caindo, fica lá parado, vai caindo, fica lá parado. Você também perde o poder dos juros compostos nesse caso, porque o valor ficou parado por um bom tempo sem render nada. Outro erro comum é ignorar esse reinvestimento no cálculo da sua aposentadoria. E esse reinvestimento, ou não, como a gente viu, faz uma grande diferença em quanto de patrimônio você vai acumular e em quão confortável vai ser a sua aposentadoria lá na frente. E o outro erro, que é muito similar ao que a gente falou dos cupons semestrais, é acabar não reinvestindo por pura falta de tempo. Ou por perder o período ali que venceu um CDB de 3 anos. Simplesmente você não viu, e isso é muito comum, tá? Essa semana mesmo peguei uma cliente que não tinha assessoria e ela estava com o dinheiro parado na conta desde dezembro e nem sabia, porque venceu uma aplicação em dezembro, uma outra no começo de janeiro e ela tinha lá mais de 30 mil reais parados, pura e simplesmente porque ela não olhava, não olha a aplicação com frequência. Lá o gerentão de banco que ela tinha também não ligava para avisar quando tinha dinheiro parado na conta. E ela estava deixando de ter juros compostos trabalhando a favor dela nessa parcela do patrimônio. Então aqui nos juros compostos, o segredo não está em apenas o quanto aquele investimento rende. Está no que você faz com esse rendimento quando ele fica disponível na sua mão. Quem reinveste sempre com disciplina, né, e assim que o dinheiro cai na conta, reinveste novamente, transforma o que seria um bom retorno em uma liberdade financeira ao longo do tempo.